Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 ao verso 8. Então, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa é a palavra do Senhor, escrita no profeta Jeremias, muitos anos antes de Cristo, e nesse momento o profeta Jeremias profetizava contra Israel. Israel é aquele povo escolhido por Deus, em que o seu Deus o livrou, em que o seu Deus o guardou e fez uma aliança. Israel fez uma aliança com Deus. E nesse tempo o povo se rebelou, a cidade, o rei e todos os que estavam envolvidos, Deus avisava, mas o povo não queria ouvir. E nesse momento Deus então faz um anúncio de repreensão. Mas o nosso Deus é um Deus amoroso, é aquele Deus que sempre dá oportunidade de reflexão. É só assim, a gente se lembrar daquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam errando, quando Deus se aproxima, Deus não chega com uma repreensão aberta, Deus chega com uma reflexão, com consciência. Deus sempre chama a nossa consciência do erro. E aqui não é diferente. Deus está repreendendo Judá, mas vai trazer a consciência qual é o erro de Judá. E o erro de Judá, o erro dessa nação, é o erro de abandonar Deus, de ter uma aliança, um compromisso, conhecê-lo e recusá-lo. E Deus, então, vai fazer uma comparação, vai mostrar como é que Deus enxerga e como é que ele nomeia aquele homem que conhece Deus, sabe quem ele é, tem um compromisso com Deus e rejeita Deus, assim como aquele homem que conhece Deus, tem uma aliança com Deus e desfruta da sua bênção, obedecendo, guardando seus mandamentos e vivendo uma vida frutífera com Deus. E então o texto disse que o Senhor falou, Moisés não, Jeremias é um profeta que fala exatamente como a boca de Deus disse. E ele usou a palavra maldito é o homem. Quando ele diz maldito, é aquele homem que não é abençoado. É aquele homem em que Deus não está considerando um homem abençoado. Então, ele vai dar as características desse homem. Ele diz que é um homem que o seu coração se afasta do próprio Senhor e que ele é como um deserto, um arbusto no deserto. Um arbusto no deserto é frágil, ou seja, tem uma existência curta. Um arbusto no deserto, ele não tem condições de prosperar. E ele diz: não verá quando vier bem algum. Quantas pessoas nós conhecemos que Deus abençoa e a existência dessa pessoa é uma existência que é abençoada, tem saúde, tem muitas vezes emprego, tem família, e essa pessoa ainda continua murmurando, resmungando, falando até mal de Deus. E quantas vezes não reconhece a bênção, não é? Tem gente que murmura quando está sol, tem gente que reclama quando está chuva,
Tem gente que quando reclama que tudo acontece, reclama, murmura. O nome disso é pecado. É a gente não reconhecer o que Deus está proporcionando a gente. E não enxergar o bem quando vem. Essa pessoa, o maldito, ele não reconhece o bem que Deus dá. Como é importante a gente reconhecer o bem que Deus dá. Por quê? Porque isso é ação de graças. E isso é reconhecer que gratuitamente Deus criou essa condição na nossa vida. Mas o maldito, ou seja, aquele homem que maldiz, ele não reconhece. Ele diz também aqui o recado de Deus. Ele habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Sabe o que significa uma terra salgada? Se ele é um arbusto, numa terra salgada é sem possibilidades de ter os nutrientes adequados para a sua vida. Porque o sal, ele não é o solo mais conveniente para se frutificar. Então, ele diz que ele ficará num lugar árido, deserto e numa terra infrutífera, onde não vive ninguém. Ou seja, isolamento. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. É nesse ponto que eu quero focar. Deus chama do homem bendito, abençoado, aquele que confia no Senhor, aquele que tem fé, aquele que tem a sua fundação, o seu fundamento no Senhor, a sua confiança, que deposita a sua fé no Senhor. Diz que esse homem será como uma árvore plantada junto às águas. Isso nos faz lembrar o Salmo 1, que diz que o homem justo, ele é como uma árvore plantada junto às águas que dá fruto em todo o tempo. Mas essa árvore aqui diz que essa pessoa é como uma árvore plantada junto às águas. É semelhante. Não diz que essa árvore está num terreno bom, numa terra boa. Não diz. Diz que ela é como plantado junto às águas. Então, ela não está junto às águas, mas ela é semelhante. Ela se comporta como quem está junto às águas. Como? Diz aqui. Ela se comporta como quem está junto às águas porque ela é nutrida. Mas como que ela pode ser nutrida se ela não está tão perto das águas? O próprio texto diz que ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, é ela que faz o esforço de buscar a água, mesmo que esteja longe. As raízes num trabalho profundo, no trabalho no escuro, onde ninguém vê, ela vai buscando e se estendendo até chegar ao ribeiro das águas. Então, ela pode até estar longe do ribeiro das águas, mas ela se comporta como uma árvore frutífera, uma árvore nutrida, uma árvore que não é um arbusto, é uma árvore sólida, resistente. Ela não temerá quando chegar o calor. As estações, a temperatura, isso não a assusta. E nós precisamos ser assim. Não é? Ainda que venha sobre nós uma temperatura árida, uma pandemia, uma recessão econômica, como foi dito ontem na TV, ou como uma desordem no poder público, como nós estamos vendo aí, tanto o prefeito quanto o governador numa situação difícil do Rio de Janeiro, diz que não temerá. Medo, temor, não faz parte dessa árvore, porque ela está segura, ela está nutrida, ela está viva. Aonde que é a fonte da vida dela? Ela se estende, não no lugar onde ela está, mas ela se estende para buscar a água, ainda que esteja mais distanciada.
E o texto diz: ela não temerá quando o calor chegar, porque as folhas estão sempre verdes. A gente sabe que o sol do deserto e do calor, ele queima as folhas. E quando uma folha é queimada, significa que nós vamos perder o fruto, porque a folha, ela protege o fruto quando nasce. Então, se essa árvore tem folhas, ela dá sombra para as pessoas, ela dá o fruto, porque ela guarda o fruto do sol e a pessoa que está embaixo dela pode desfrutar. O pássaro pode pousar nessa árvore, porque também tem onde se esconder, onde procriar, onde deixar o seu ninho. Então, tem sempre gente perto dela. É o contrário do homem não abençoado por Deus. Nós lemos no texto anterior que diz que ele não verá quando o bem vier, ele habitará no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, ou seja, ele está isolado, sem ninguém. Ninguém pode desfrutar de nenhum benefício do próprio arbusto, porque ele não é frutífero, ele não está em condições ideais. Mas a árvore não. A árvore, ela é nutrida, ela tem porte, ela tem folhas verdes, ou seja, folhas nutridas, por onde passa essa água que nutre e se transforma em seiva. Ela não ficará ansiosa no ano da seca. Essa folha, ela é extremamente importante para proteger o fruto, ela é importante por ela própria. A gente sabe que muitos dos remédios são feitos de folhas. A gente sabe para que serve a folha. Ela é remédio. Remédio é feito de folhas. Então, se essa árvore, se o homem bendito está sendo comparado a uma árvore, então é uma pessoa que busca as águas. E a Bíblia diz que águas é o símbolo da palavra de Deus, da presença de Deus. Essa árvore, ou seja, essa pessoa abençoada, ela busca a presença de Deus, ainda que ela precise se estender mais, fazer esforço, ir mais longe do que o seu conforto e a sua posição. Ela também tem folhas verdes, significa que o que ela tem também serve até para cuidar de outras pessoas, não só do seu próprio fruto, mas também servir até a outras pessoas. E não deixará de dar o seu fruto, ou seja, nenhuma estação de calor, nenhuma situação, um fenômeno que surgir, que mude a temperatura e as condições ideais para a frutificação, vai atrapalhar o rumo natural do crescimento e do desenvolvimento dessa árvore, ou seja, dessa pessoa, o crescimento dessa pessoa. Então, nós podemos nos lembrar bem de tudo que a Bíblia diz. Jesus mesmo falou, né? Deu muitos exemplos. Ele diz que ele era a videira e meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, se vocês estiverem ligados a mim, né? Permanecei em mim, e nós somos os seus ramos. O tempo todo Jesus usou muito dessa linguagem, mostrando que uma árvore é um homem, ou seja, esse simbolismo, essa metáfora. Assim Deus caracterizou e mostrou para essa nação. Mais uma vez, Deus estava dando a oportunidade de enxergar o comportamento e o futuro do homem que está fazendo aquilo que Deus espera, que está respondendo aquilo que Deus espera na sua vida, correspondendo, assim também aquele homem que não está correspondendo. Esse é o nosso Deus, de Deus que sempre dá oportunidade. E como é bom a gente ter oportunidade de estender as nossas raízes. A pergunta é, como é que nós estamos passando nesse tempo? Nós estamos buscando a palavra? Nós estamos fazendo esse trabalho mais individual, pessoal? A nossa devoção de buscar a palavra
porque a raiz ela penetra, ela vai fundo. E eu gostaria de deixar um exemplo que eu aprendi sobre o bambu. O bambu ele leva 5 anos para começar a dar aquele sinal que a gente vê, né? Grande, em crescimento externo. Ele passa 5 anos crescendo raízes profundas. E há pouco tempo eu fiquei sabendo que quando a gente escolhe um terreno para plantar bambu, esqueça e não tente depois plantar outra coisa, porque o bambu vai nascer de qualquer jeito. Por mais que a gente arranque, o bambu vai nascer de novo, porque suas raízes são tão profundas naqueles 5 anos que ela não só desce o solo, mas ela emaranha-se. Então, é uma raiz que fica embolada. Portanto, se você puxar, você não sabe que tem um pedaço dela mais à direita, mais à esquerda, mais para trás, mais para frente. Isso significa que, por mais que você arranque, o bambu nasce de novo e não dá espaço para outra coisa, então, surgir. O bambu ele é extremamente resistente porque suas raízes se aprofundaram dando estabilidade. Daí ele pode crescer. E quando ele começa a crescer, ele cresce tanto que quando vem o vento, quando vem a tempestade, ele pode até se deitar completamente, mas ele retorna. Isso aqui no Brasil, para nós, é mais compreensível, principalmente ali no Nordeste. Mas a Bíblia também usa dessa mesma imagem, não do bambu, mas falando das palmeiras, né? Que nós devemos ser estáveis, estarmos firmes como a palmeira. Então, voltando à imagem que Jeremias escreve, o recado de Deus, também é um recado para nós hoje. Como é que nós estamos deixando as nossas raízes? Onde é que as nossas raízes estão aprofundadas? Porque uma das coisas boas dessa árvore é que ela não temerá quando o calor chegar. Não ficará ansiosa no ano da seca. Nós já estamos nesse ano, né? No ano da pandemia, no ano das coisas diferentes, mas nesse tempo ela não fica ansiosa porque ela bem sabe onde ela está firmada. Ela está em terra sólida, mas ela está numa terra que tem abordagem, que tem espaço com suas raízes até o ribeiro. Como é que está a nossa devoção? Como é que está a nossa leitura bíblica? Como é que está o nosso tempo com Deus? Tempo em que a gente ora, mas deixa Deus falar. Tempo que a gente lê, mas deixa Deus responder ao nosso coração. E isso faz a diferença no dia do calor, no dia da seca. Porque as estações mudam. Não é sempre sol, não é sempre inverno, nem é sempre outono, nem sempre primavera. Os tempos mudam. A Bíblia diz lá em Daniel 2 que Deus é o Senhor das estações. Ele é o Senhor das estações. Então, é natural que dias bons, dias secos, dias chuvosos aconteçam na nossa vida. Mas e nós? Como é que nós vamos reagir? Onde é que estão indo as nossas raízes? Elas verdadeiramente estão sendo nutridas da palavra de Deus? Ou só das informações, das preocupações, das nossas emoções? Que tudo isso esteja firmado em Deus. Mas você lembra que eu disse que as folhas, elas servem para nutrir e para ser remédio? Pois é, nós, sendo uma planta, uma árvore, como está sendo colocada nesse texto, nós também servimos para ser remédio, dar palavras boas, cuidar de pessoas que estão próximas de nós ou não. Nós também damos frutos, como Jesus falou, fruto espiritual, frutos de ações de graças, frutos de bom testemunho, nós também damos fruto. Então, como é importante a gente se lembrar que nós somos também uma árvore que se relaciona com as pessoas.
né? Que o passarinho vem e pousa, que as pessoas ficam embaixo e tiram vantagem de uma sombra. Que nós sejamos, assim como a palavra de Deus diz, que nós estejamos firmes e estáveis na palavra de Deus, mas que a gente tenha sempre esse espaço para que o outro se aproxime. Afinal de contas, Deus disse que cumprir todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, era nossas raízes estarem bem dirigidas e alcançando bem a palavra de Deus, essa água e os ribeiros, ainda que eles estejam um pouco mais distanciados do espaço físico. Porém, a palavra de Deus também diz que metade dos mandamentos é amar a Deus e a outra metade é amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, é se relacionar com ele, é interagir, é estar pronto para alimentar, é estar pronto para cuidar, é estar pronto para abrigar, é estar pronto para ser ambiente de descanso, ambiente de paz. Os filhos de Deus são pacificadores. Quando a gente está debaixo da sombra, a gente descansa, a gente relaxa e encontra paz, não é? A gente pode se lembrar de Davi no campo, quando ele tocava, né, e ele estava lá. Quantas inspirações Davi teve naquele espaço, no campo, com os animais. Certamente Davi curtiu muito essa paisagem. E que nós sejamos assim, um povo de Deus bendito, abençoado, onde muitas pessoas podem interagir com a gente e sentir paz e desfrutar da paz que Cristo dá, que Deus nos dá e que a palavra de Jesus nutre o nosso coração. Que Deus abençoe você nesse dia e que você tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, no horário que você estiver assistindo. Mas que você se lembre, o nosso Deus é o Deus que nos nutre, que nos sacia, que nos faz crescer e nos faz produzir e nos faz ser úteis aos outros e também render bom testemunho para dizer nessa terra quem Deus é. Nós somos benditos, nós somos abençoados e abençoadas. Que Deus abençoe você e que você desfrute da bênção desse dia com o Senhor. Tchau!